Vamos ver então agora matriz transposta, né? O que seria uma matriz transposta? Se eu forneço uma matriz A qualquer, digamos que eu construo uma matriz, por algum motivo eu construí ela em coluna. Uma matriz coluna. Uma matriz de 3 linhas, nesse caso, por uma coluna. Só que por algum motivo eu deveria ter montado essa matriz na forma de linha e não de coluna, com os mesmos elementos. 1, 2 e 3. Nesse caso aqui, uma matriz 1 por 3. Então, essas duas matrizes aqui podem representar o mesmo problema. Por exemplo, a diferença é que uma está na forma de coluna e a outra na forma de linha. Se a gente observar, né, essa linha aqui, essa coluna de A virou essa linha aqui em B. Ou simplesmente a primeira linha virou a primeira coluna de B, a segunda linha de A virou a segunda coluna de B e a terceira linha de A se tornou a terceira coluna de B. A gente diz que B é a transposta de A. E a gente indica assim, né? B é igual a A transposto com T em cima. Então, se eu pegar um outro exemplo, uma matriz A qualquer, se eu quiser calcular então a transposta dessa matriz, então o que eu quero dizer é o seguinte, eu tinha um problema e tirei do enunciado do problema e montei a matriz A. Só que ao montar a matriz A, para resolver o meu problema, eu verifico que o seguinte, o ideal era organizar a matriz não na forma de como está aqui, e sim na sua transposta. Ela vai continuar representando os mesmos elementos, eu só vou escrever ela de forma diferente. Então, no caso aqui, observem que essa matriz é 2 por 3, e a transposta dela, então, a linha 1 vira a coluna 1, 1, 2, 3, e a linha 2 vira a coluna 2, 4, 5, 6. E agora eu tenho uma matriz 3 por 2, né? O que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Então a gente indica genericamente assim, ó, se uma matriz A genericamente pode ser escrita através do elemento AIJ, uma matriz M por N. A gente indica assim. Eu posso indicar desse jeito. Pode ser colchetes aqui também. Então a transposta dessa matriz, o que é linha vira coluna, então vai mudar a ordem entre I e J, ou seja, vai virar uma A, J, I, N por M, né? A linha vira coluna. Então a gente representa desse jeito uma matriz transposta. A utilidade basicamente é na prática. Eu monto a matriz e por algum motivo eu vejo que eu devo trocar linha por coluna, simplesmente inverter para se tornar o meu problema se tornar mais prático, que às vezes eu não consigo resolver com a matriz organizada desse jeito, e sim na forma de sua transposta. A gente vai ver agora então as propriedades que existem entre as matrizes, né? Chamada propriedade da álgebra matricial. Então, por exemplo, se eu for adicionar matrizes, o que é válido, né? Então, observem que a comutatividade da soma é válida, ou seja, A mais B é igual a B mais A. Então, se eu somar uma matriz... a maioria dos itens estão demonstrados no material que está no Moodle. Então, se eu tenho uma matriz A, por exemplo, 1, 2, 0, 4, e uma matriz B, menos 2, 3, 4 e 0, somar A com B, que é 1 menos 2 vai dar menos 1, 2 mais 3 que vai dar 5, 0 mais 4 que vai dar 4, e 4 mais 0 que também vai dar 4. Ou somar B com A, menos 2 com 1 dá menos 1, 3 com 2 dá 5, 4 mais 0 dá 4, e 0 mais 4 dá 4. Ou seja, A mais B é igual a B mais A. Então, a gente não pode sair assumindo que o que a gente faz com os reais é válido, né? Que nos reais
a soma de dois números reais também comuta. Então, não posso simplesmente sair dizendo que para a matriz isso é válido. A associatividade também é válida, né? Então, da soma, no caso aqui, não me importa se eu somo primeiro o B mais o C e depois eu somo o A por último, ou eu somo o A com B e depois somo com C. Isso não importa a ordem. Isso vale também para a diferença, tá? Tanto para a soma quanto para a diferença, isso é válido. Existe o elemento neutro da adição? Existe, né? Nos reais, quem é o elemento neutro da adição? É o zero, né? Ou seja, nos reais, um número x mais zero dá o próprio x. Então, a gente chama esse número de elemento neutro da adição, né? Então, nas matrizes, a pergunta é: quem seria o elemento neutro da adição? Qual é a matriz? Que se eu pego uma matriz A qualquer, somo com outra, eu quero que dê a própria matriz A. A matriz que faz isso é a matriz nula. A gente indica com traço em cima porque não é um número, né? Não é um número zero, é uma matriz nula. Ou seja, a matriz nula é aquela matriz cujo todos os elementos dela são nulos. Então, essa matriz é a matriz que, quando adicionada com outra matriz, resulta na própria matriz. Claro que se a matriz A for M por N, a matriz nula também tem que ter a mesma ordem, né? Para eu somar matrizes, elas têm que ter a mesma ordem. Existe a matriz, o elemento não é matriz simétrica, tá? Ou seja, existe o elemento simétrico, como tem nos reais, ou seja, qual é o número que somado com o x resulte no zero. A gente tem, né, o menos x, né, a gente chama de simétrico, né? Não é o oposto, e sim o simétrico. Como se fosse um espelho na reta real, né? O zero está aqui está o x, o menos x, que é o simétrico a ele, está do outro lado. Simétrico porque essa distância aqui é a mesma. Aí a gente não pode falar de distância em matrizes, mas será que existe o simétrico em matrizes? Existe, né? Então, para a matriz também existe, né? A gente pode indicar por menos A, ou seja, a matriz A mais a simétrica dela. Não é a matriz simétrica, né? Então, é igual a zero. É a matriz cujos todos os elementos vão ter o sinal trocado. Existe a associatividade com multiplicação por escalar. Não importa, né? Quem é o alfa, quem é o beta. Alfa e beta são números. Então, se eu multiplico 2 vezes 3 vezes uma matriz A qualquer. Não importa, eu posso trocar a ordem dos escalares, 3 vezes 2 vezes a matriz A. Isso é válido, ou eu ainda posso fazer o seguinte, né? Multiplicar 2 vezes 3 e depois multiplicar isso vezes a matriz A. Ou seja, posso multiplicar os escalares primeiro e depois, que isso é 6 vezes A, e depois multiplicar as matrizes. Então, associatividade com o escalar aqui. Também tem a distributividade com relação ao escalar, então alfa vezes A, beta vezes A, também é válido. Mesma coisa com a distributividade aqui com relação a duas matrizes dentro, né? O alfa multiplica a matriz A e o alfa multiplica a matriz B, e depois eu somo, vou obter duas matrizes. Na multiplicação eu só tenho a associatividade, né? Ou seja, se eu vou multiplicar A vezes B vezes C, mantendo a ordem, eu posso multiplicar, desde que esse produto seja permitido, primeiro eu multiplico A vezes B e depois posso multiplicar por C. Não posso fazer A vezes C vezes B. Nos reais isso é permitido. Em matrizes não, tá? Não é comutativo. O produto de matrizes não é comutativo, né? Eu já comentei, mas o produto A vezes B, em geral, é diferente de B vezes A. Basta pegar um caso. Eu posso pegar um caso que dê diferente para duas matrizes quadradas, ou eu posso pegar um caso que de fato esse produto não existe. Por exemplo, eu pego a matriz A que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho a matriz A, ela tem duas linhas e três colunas. E aí vou pegar uma matriz B, por exemplo, que tenha três linhas e uma coluna. Menos 2, 0, 4. Observem que é permitido o produto A vezes B, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes menos 2, 0 e 4. Né? Essa matriz aqui é 3 por 1. Como a gente viu,
como a ordem aqui, né, ó, 2 por 3, 3 por 1. Como linha é igual a coluna, eu vou obter uma matriz de ordem 2 por 1. Então vai ter duas linhas e uma coluna. Então, essa linha vezes essa coluna vai dar o primeiro elemento, então vai ser 1 vezes menos 2, 2 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12. 12 menos 2 vai dar 10. E essa linha por essa coluna vai dar o outro elemento. 4 vai dar menos 8, vai dar 0 e vai dar 24. 24 menos 8, 16. Eu obtive essa matriz de ordem 2 por 1. Bom, o que acontece agora? Se eu for fazer o produto B vezes A, isso já não vai ser permitido, né? Porque a matriz B é 2, 0, 4, porém a matriz A é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu observar a ordem, né? 3 por 1 e aqui 2 por 3. Aqui já não é permitido fazer o produto. Por quê? Eu tenho apenas, né, uma coluna e eu tenho na outra duas linhas. Então, por exemplo, se eu pegar esse primeiro elemento, ele vai multiplicar pelo 1, né, linha por coluna, mas aí eu não vou ter nenhum elemento mais nessa linha para multiplicar pelo 4. Então, isso não é permitido. Então, esse produto aqui não é permitido, né? Nas matrizes, por definição, isso não é válido. Com isso, nós temos que A vezes B é diferente de B vezes A. Nesse caso, nem existe o produto. Pode ser que o produto exista, no caso de matrizes quadradas, e o resultado é diferente. Então, em geral, matrizes o produto não é comutativo. Existe a propriedade da distributividade também no produto, né? Então, eu posso multiplicar A vezes B, A vezes C e depois somar, né? Como também é válido nesse caso aqui, né? B vezes A na ordem, tá? Ou seja, como A está à direita de cada uma das matrizes, no produto ele vai ficar à direita de cada uma das matrizes. Eu não posso botar A vezes B mais C vezes A, por exemplo. Então, isso aqui não é válido. Eu tenho que fazer na ordem. Observem a mesma coisa aqui, né? Como A está à esquerda, ele fica à esquerda de cada uma das matrizes. Aqui é a mesma coisa com escalar. Eu tenho duas matrizes e um escalar multiplicando. O alfa é escalar. Então, eu posso fazer alfa vezes a matriz A e depois multiplicar pela matriz B. Ou posso fazer alfa vezes a matriz B e depois vezes A. Isso é válido. A gente viu a transposta agora há pouco. Então, se eu fizer a transposta, eu mudo linha por coluna. Se eu fizer a transposta novamente, eu volto para a matriz original. Então, a transposta da transposta é a própria matriz A. Transposta da soma é a soma das transpostas. E a transposta do produto, cuidado, não é o produto das transpostas. É o produto das transpostas, mas com a ordem trocada, tá? É produto de B transposto vezes A transposto. Como o escalar, o transposto dele é ele mesmo, então quando ele está multiplicando a matriz, eu mantenho o escalar e faço a transposta da matriz. Então, essas propriedades são válidas, né, quando eu for fazer. Então, eu posso colocar isso na lista, vão aparecer algumas como verdadeiro e falso para vocês. Aí, como é que eu posso demonstrar, Antônio? Se eu sei que é falso, tu pega um contra-exemplo. No caso do produto aqui de matriz, ó, isso aqui seria como contra-exemplo. O produto de matriz é comutativo? Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Bom, eu vou pegar um contra-exemplo. Observe, eu peguei duas matrizes, fiz o produto de A vezes B é permitido, fui fazer o produto de B vezes A e não é permitido. Ou seja, como isso aqui não é permitido, nem sempre as matrizes vão comutar. Então, é falso. Uma outra matriz importante para a gente é a matriz identidade, né? Ou seja, por exemplo, a matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação. Nos reais, qual é o número que vezes x resulta nele mesmo? Né? A gente sabe que o elemento neutro da multiplicação é o número 1, né, nos reais. E em matrizes, qual é a matriz que multiplicada por uma matriz A resulta na própria matriz A? Não posso dizer que é o número 1, porque o número 1 vezes a matriz A dá o próprio A, mas eu não quero um número, eu quero uma matriz. A gente chama essa matriz de matriz identidade. Tá? A matriz identidade é uma matriz quadrada. Então, essa matriz aqui tem ordem n, né? N por n, por exemplo, n linha, n coluna. A gente só indica um nzinho quando é quadrada, assim, ó. Matriz quadrada de ordem n, basta colocar. A gente sabe que ela tem n linhas e n colunas. Então, é uma matriz cuja diagonal principal, os elementos são todos iguais a 1,
e fora da diagonal principal são todos nulos. Então, por exemplo, a matriz de identidade de ordem 2 é essa matriz aqui. Diagonal principal 1 e fora é 0. De ordem 3, então, os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e fora são nulos. Tá? E o interessante é que a matriz de identidade comuta com toda a matriz quadrada. Né? Então, a matriz A vezes a identidade é a mesma coisa que multiplicar a identidade vezes a matriz A, que dá a própria matriz A. Então, por exemplo, digamos que eu perguntasse, encontre uma matriz que comute com qualquer outra. Matriz de identidade. É uma matriz que, vezes a matriz A, sempre vai dar a própria matriz A. Ela comuta e, nesse caso, ainda resulta na matriz A. Tá? Então, algumas dessas propriedades na lista vão aparecer para vocês dizerem se é verdadeiro e falso ou achar um contra-exemplo. Um fato interessante aí sobre comutatividade de matrizes, que a gente sabe dos números reais, é o seguinte, né? Será que é verdadeiro ou falso? Vou botar assim, V ou F? A mais B, duas matrizes, vezes A menos B, é igual a A quadrado menos B quadrado? Será que isso é verdadeiro? Bom, a gente sabe que nos reais funciona, né? Produto da soma pela diferença de dois números reais dá o quadrado do primeiro, porque isso aqui daria A quadrado menos AB mais B vezes A menos B quadrado. Só que nos reais a ordem dos fatores não altera o produto, então esses dois aqui se anulam. Isso aqui fica A quadrado menos B quadrado. A pergunta é, em matrizes isso é verdadeiro? Bom, a gente poderia demonstrar com contra-exemplo, mostrar que não funciona, mas basta fazer o seguinte, desenvolver isso aqui, né? A vezes A, vou botar assim, depois A vezes menos B vai dar menos A vezes B, depois B vezes A vai dar B vezes A, e B vezes menos B dá menos B vezes B. Bom, só que a notação para a matriz, né, a potência de uma matriz, A vezes A gente pode escrever como A quadrado, tá? Isso aqui fica A vezes B. Só que a gente não sabe, né, se essas matrizes comutam ou não. A gente não sabe, ou seja, a gente não sabe se A vezes B é igual a B vezes A. E aqui é B quadrado. Então, nem sempre, a gente já viu, né? Nem sempre A vezes B é igual a B vezes A. Se isso for verdade, aqui anularia, daria certo. Então, na verdade, esse produto aqui é isso aqui, ó. Né? Então, dá esse termo aqui. Só seria A quadrado menos B quadrado, ou seja, isso aqui seria do meio aqui, os termos do meio cancelariam, seriam zero, se isso aqui fosse verdade. Mas nem sempre isso é verdade, então as matrizes não comutam. Então, o correto é isso aqui. Então, seria falso. Uma outra maneira de demonstrar isso, então eu poderia demonstrar desse jeito, sabendo que nem sempre comutam, é através do que a gente chama de contra-exemplo. Como assim um contra-exemplo? Eu vou pegar duas matrizes, uma A e uma B, quadradas, por exemplo, e vou mostrar que o produto A mais B vezes A menos B vai ser diferente de A quadrado menos B quadrado. Então eu vou colar aqui as duas matrizes. Então, eu tenho duas matrizes. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer A quadrado menos I o B quadrado. Então, o que é A quadrado, né? Não é cada elemento ao quadrado, não, tá? É A vezes A, ou seja, 0, 0, 1, 1. Vocês podem utilizar o site lá, o Matrix, para fazer isso, né? Bem rápido. 0, 0, 1, 1. Então, isso aqui vai dar 0. Né, ó, essa linha é nula vezes qualquer um vai dar 0. Quando eu trocar agora de coluna, 0 vezes isso aqui também vai dar 0. Agora, essa linha por essa coluna vai dar 1 e essa linha por essa coluna vai dar 1. Então, está aqui a matriz A quadrado. Agora, a matriz B ao quadrado é B vezes B, que é 1, 1, 0, 0 vezes 1, 1, 0, 0. Então, agora a linha por coluna vai dar 1. Essa coluna é toda nula, vai dar 0. Linha por coluna vai dar 1.
Olha que interessante, né? A gente, é de propósito, tá? A gente encontrou duas matrizes, tal, que o quadrado dela é ela mesma, né? E nos reais isso só acontece com o número 1, né? Ou seja, 1 ao quadrado é igual a 1 e o 0, né? E 0 ao quadrado é igual a 0. Fora esses dois números, não tem mais nenhum quadrado que dê o próprio número, ou seja, tal que x ao quadrado seja igual a x, só tem o 0 e o 1. E matrizes, a matriz nula ao quadrado da própria matriz, a matriz identidade ao quadrado da própria matriz identidade, porém existem infinitas matrizes, tal que o quadrado dela é a própria matriz. Então, observe, eu fiz A ao quadrado, deu a própria matriz. Fiz B ao quadrado, que é diferente da matriz A, e deu a própria matriz B. Então, existem uma infinidade de matrizes, tal que o quadrado dela dê ela mesma. Não importa a ordem. Bom, e aí agora eu tenho que A quadrado menos B quadrado é 0, 0, 1, 1 menos 1, 0, 1, 0. Então, se eu diminuir 0 menos 1 vai dar 1, 0 menos 0 vai dar 0, 1 menos 1 vai dar 0 e 1 menos 0 vai dar 1. Ou seja, deu a matriz identidade. Ó. Né? Agora vamos ver o seguinte, tá? Então isso aqui é aquele diferença dos dois quadrados. Agora a gente vai fazer a conta do lado esquerdo. A gente vai pegar A mais B e vai multiplicar por A menos B. Se for verdade, né? Claro que se fosse verdade, se eu pegar um exemplo e mostrar que é verdade, isso não é válido, né? Porque eu estou pegando um exemplo, um caso só. Agora, se eu pegar um caso e mostrar que é falso, pronto, já não vale mais. Então, é isso que eu vou mostrar. Então, quem é a matriz A mais B, né? É 1, 0, não, é 0, 0, 1, 1, né? 0, 0, 1, 1, vou botar assim, mais a matriz B, que é 1, 1, 0, 0, vezes, né? Aqui a matriz A menos B. A matriz A menos B, então vai ser 0, 0, 1, 1, menos a matriz B, que é 1, 1, 0, 0. E eu vou mostrar que vai dar diferente disso aqui. Então, ao somar essas duas aqui, eu já vou botar na forma de colchetes, vai ser 0 vai dar 1, 0 mais 0 dá 0, 1 mais 1 vai dar 2 e 1 mais 0 vai dar 1. Então, eu obtenho essa matriz vezes a outra. 0 menos 1 vai dar menos 1, 0 menos 0 dá 0, 1 menos 1 dá 0 e 1 menos 0 dá 1. E agora eu vou fazer o produto. Né? Eu estou fazendo essa conta aqui do lado esquerdo. O que eu vou obter? 1, então é linha por coluna, né? Essa linha por essa coluna vai dar menos 1. Bom, já deu diferente, né? Acabou. Eu poderia dizer, ó, é falso. Esse elemento é menos 1, já é diferente desse 1 aqui. Ó. Depois, linha por coluna vai dar 1 vezes 0 vai dar 0. Essa linha por essa coluna vai dar menos 2. E essa linha por essa coluna vai dar 1. Então, observem, ó, a gente obteve que A mais B vezes A menos B deu menos 1, 0, menos 2 e 1. E a gente fez o produto A quadrado menos B quadrado e deu a matriz identidade. Só que o que a gente observa? Esses dois caras são diferentes, então isso aqui nem sempre é verdadeiro. A gente chama isso de contra-exemplo. E tu encontra um caso particular e mostra que não funciona. Isso não vale para provar que é verdadeiro, tá? Pego um caso e mostro que... Aí eu mostrei para um caso, eu teria que mostrar para todos. Para contra-exemplo, ok. Para contra-exemplo é verdadeiro.